Ó, semana que vem tem Fla-Flu no Brasileirão. O Flamengo é o quarto colocado, mas tem um jogo a menos. O time venceu os 2 jogos com o novo técnico, Felipe Luiz. E também parece que mudou o ânimo, né? Nem sempre reforços são contratações. Às vezes, eles já estão dentro do elenco. Antes de completar 300 jogos pelo Flamengo contra o Bahia, o Gabigol, mais uma vez titular do técnico Felipe Luiz, exalava motivação. Eu sei, você sabe, todo mundo aqui sabe, o quanto uma vitória do Flamengo aumenta tudo. A expectativa, a moral, a nossa alegria no final de semana. Alegria garantida após a vitória por 2-0. Mais ainda para os autores dos gols, Ayrton Lucas e Carlos Alcaraz. O argentino ganhou a chance de fazer o primeiro dele com o Flamengo pelas mãos do capitão Gerson. Batida pé direito! Generosidade possível também pela permissão do treinador e a ausência dos principais cobradores de pênalti do time. Pedro machucado e Gabigol e Arrascaeta substituídos àquela altura da partida. Muito contento por... O Alcaraz estava muito feliz pelo apoio que o grupo sempre dá a ele. Uma referência como o Gerson o deixou bater o pênalti. Ele agradeceu muito ao Gerson, que nos treinamentos sempre dá muita confiança para o argentino. Nos treinamentos sempre me dá muita confiança. Como pendurou as chuteiras há menos de um ano, as dores e frustrações comuns a todos os jogadores ainda estão muito vivas dentro do Felipe Luiz. As soluções para elevar o nível de algumas peças-chave desse elenco do Flamengo têm surgido diariamente. No caso do Ayrton Lucas, com quem o treinador disputava a posição até outro dia, algo ainda mais natural. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço os seus pontos fortes, conheço as suas fraquezas, sei o que ele pode me dar de melhor. Sei o que eu tenho que tentar ajudá-lo, e isso vai fazer com que os dois, Alexandre e Ayrton, cresçam cada vez mais. E é isso que eu quero estimular neles, que não tem ninguém com o lugar de titular no contrato. Já o Flu chega para esse clássico bem diferente do Rio de Janeiro. O torcedor do Flamengo fala sempre no Gabriel. Verdade. Ele estava muito chateado com o Tite, que não dava oportunidades ao Gabriel. É verdade. Que de quem a torcida sempre espera gols decisivos, conquistas, etc. Marcos Braz era candidato a vereador. Correto. E a torcida não estava muito satisfeita nem com o time, nem com o Marcos Braz. Correto. Talvez essa entrevista tenha sido na hora errada, porque ela só apareceu, acho que no domingo. Ou no sábado ou no domingo, no dia da votação. Qual? Certo. Essa para... Essa última, quem sabe, dá para renovar e tal. Mas aí o eleitor já tinha comparecido à cabina de votação. Não sei. Alguns só viram depois a entrevista, exatamente. Né? Eu vi no domingo. No silêncio indevassável. Talvez fosse ali uma tentativa de ganhar uma então você certa não... moral com a torcida na última hora da eleição. Você não está botando fé, então, no discurso do Marcos Braz? Pode acontecer, mas o próprio Marcos Braz falou já que ele não deve permanecer no cargo. Não vai permanecer. Vou fazer uma pergunta. Você nunca mudou de ideia em nada na sua vida? Claro Você e o Pratos nunca mudaram de ideia? A parada é poste, Eugênio. É isso aí. É proibido mudar de ideia? Muda de ideia é o sabor das necessidades do momento. Você é um volúvel. Não volátil, né? Estou dizendo que ele não mudou de ideia. Tanto que ele mudou de ideia. Não é volátil, é volúvel. A questão é o momento que ele mudou de ideia. Por que ele mudou de ideia? Em que hora ele mudou de ideia? Verdade. Eu acho que tem a ver com uma tentativa. Você vê que ele já está sorrindo, na outra entrevista ele estava meio de cara amarrada e tal. E é aquele momento ali de fazer uma postura mais política, literalmente. Agora, o que eu acho é que ele, Marcos Braz, já se posicionou dizendo que não vai continuar. Não sei se também está fazendo ali algum tipo de jogo, jogo mental, né? É um jogo mental. Para saber o que vai acontecer. O Flamengo tem eleição, não está definido ainda que a chapa do Rodrigo Dunch, que é o candidato do Rodolfo Landim, vai ser eleita, ao que parece. Há uma forte oposição na chapa do BAP, que tem muita força dentro do Flamengo. Há outras chapas também, mas ao que parece, a do BAP é muito forte. E mesmo continuando esse grupo mais próximo do Landim, o Braz falou que não vai continuar. Agora tem um então, fator... assim, quero ouvir o professor que decide Celso. O futuro do Gabigol? É ele que vai chegar agora, Gabigol fica ou não fica? Renova o contrato aqui por 3 anos com o Gabigol. Ué. Se ele não vai ficar, tem que ver quem vai ficar. Isso acontece toda hora, em vários clubes. Sabe o que vai pesar mais do que tudo isso? Num ranking, assim, mais do que o Felipe Luiz... Eu sei. Mais do que o Braz. É ele voltar a jogar bola
voltar a fazer gol. Se ele voltar a fazer gol, e ele já ameaçou isso... É o quê, professor? É a galera que... Vamos jogar bola, vamos jogar bola, nunca ganhou. Começar a aparecer tem muito. nos jogos do Maracanã, aquela galera com aquela plaquinha, hoje tem gol do Gabigol, se isso começa a aparecer... Você não acha que os caras já estão indo pro estádio com essa plaquinha? Tá lá, o Chapolin, nosso Chapolin. Ela ficou bem guardada há muito tempo. Mas tá guardadinha. Em casa, Pode nem ter levava. certeza. Quando ele fizer um gol, vai ter a placa. Já houve um ameaço. Eu quero saber do professor Celso. Nem que o cara escreva na hora. Eu quero ouvir do professor Celso. Eu já sabia. Olha aqui, Prats. Eu gostaria de ouvir a opinião do professor Celso sobre essa fala do Marcos Braz. Porque eu quero saber se o professor Celso vai cair em contradições. Como caiu o Eugênio Leal? Seja bem-vindo. Já explico. Se cair, seja bem-vindo. Dá uma pista. O que eu tinha falado antes? Não, eu acho que ele está mudando os ares, como bom político que é, mas os ares justificam essa mudança. Tem novos ares no Flamengo. Isso que a gente está cobrando aqui, já teve um ameaço naquele primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, no gol anulado. Gol anulado. Ele vai para a linha de fundo, É isso aí. estica a bandeira rubro-negra. Atrás, se você está vendo na televisão, já tem um monte desses torcedores que o Eugênio falou que amam ele, é verdade. Muita gente atrás fazendo o gesto. Mas como que você não vai amar o cara Há que um fez o clima que a fez favor. com a camisa do Flamengo já? Agora precisa o principal, ele precisa voltar a fazer. Se ele voltar a fazer, as coisas ficam muito mais fáceis. Temos uma tela com a temporada de Gabriel Barbosa, Lil Gabi, musicalmente, como ele diz. Lil Gabi, o homem do trap, não é isso? É isso aí. É. Prestígio recuperado, linha do tempo de Gabigol em 2024. 25 de março, suspenso por doping. Quando ele não respeitou o protocolo, não quis fazer o pipi, para por aí, chega de detalhes. 30 de abril, liberado para atuar após efeito suspensivo. Então, um mês depois, praticamente, 40 dias depois ali. Aquele cumprimento do Tite no corredor. Foi. O Tite falou que foi visitá-lo em casa. Lembra? O Tite falou isso. Quando ele estava suspenso. 29 de junho, afastado antes do jogo contra o Cruzeiro, após declarações do empresário do jogador. Em junho. Tome confusão. 20 de julho, último gol marcado. 12 jogos sem marcar desde então. Eu imagino que é isso, né? Não são jogos inteiros. Tá faltando nessa linha do tempo, nessa nossa tela, tá faltando o episódio Camisa do Corinthians. Não tá? Sim. Concorda comigo? Foi marcante esse episódio, não foi? 2004. Foi um barulho inacreditável. Mas tem lá o último quesito. Titular nos últimos 3 jogos do time, já com o Felipe Luiz, né? Acho que uma delas com o Tite. O último com o Tite e 2 com o Felipe Luiz, é isso? Última vez que isso tinha acontecido foi em agosto do ano passado. 5 jogos seguidos, o Tite ainda não era o técnico. Provavelmente Vitor Pereira, eu imagino. É isso. Linha do tempo do Gabigol em 2024, acrescenta nessa tela aí essa imagem que a gente está vendo ali. Eu acho que o jogador é o Jorge Sampaoli, Abel. Samba rolando. Aí é a tal camisa do Corinthians, né? Essa aí. Camisa, era o Sampaoli? É. Do Sampaoli. Gols de 23, sim. A pergunta direta, seca e objetiva para o homem do futebol, vamos dizer, vamos supor. Tá. O homem do futebol do Flamengo é o diretor executivo Celso Zelt. Você renova com o Gabigol agora, sim ou não? Sim! Eu renovo. Desse jeito sim. Agora sem o fone, prof. Sem o fone você renovaria. Teria renovado Você renova por 3 anos claro, com o Gabigol. Dentro de padrões, né, que a gente acertasse também. Não vou pedir tudo que ele quiser, porque ele não está oferecendo mas isso. ele não vai por qualquer coisinha, não. A perspectiva agora é muito melhor. Muito melhor. Com o técnico que tem, com a motivação dele, eu renovaria. Tá. Então, já que você falou que renovaria com o técnico que tem, você não ia na onda dos gritos na primeira derrota e derrubar o técnico, né? Você ia segurar o técnico, né? O Felipe Luiz, né? Depende. Você sabe que eu seguro o técnico. Boa, professor. Muito bom, professor. Muito bom. Você viu? Muito bom. Ele renovaria por 3 anos, mas primeiro barulho contra o técnico, ele derruba o técnico. Mas quem disse que o Gabigol não pode continuar sendo jogador do Flamengo com outro técnico? É verdade. Não foi com o Felipe Luiz que ele foi o grande Gabigol. É verdade, bem. Pode vir um técnico que goste do Gabigol. Muito cedo, o professor me jantou. Então vamos lá. Tá jantando cedo? Tá jantando cedo.
Eugênio, Léo, você renovaria Agora com o eu quero Gabigol? ver. Agora eu quero ver se sabe. Renovaria com o Gabigol. Só isso? Renovaria, eu acho... Eu tenho uma perspectiva histórica, tá? Diga. Eu acho que seria... imagina daqui a 10 anos, 15 anos. Aí a gente para pensar, nossa, por que o Gabigol foi embora do Flamengo com 28 anos? Se ele tinha uma... E arrebentou no clube e tal. longa carreira pela frente ainda. Isso faz Ele parte. era um ídolo da torcida, ele era muito querido por todos, ele tinha feito gols históricos. Às vezes e por você que, não- que ele saiu do Flamengo? Às vezes o cara mesmo quer mudar de ares, já cansou dali e vai brilhar em outro lugar. Sim, Pode ser. acontece muito, claro. Pouco importa, a relação dele com o clube é tão grande, tão magnânima, que para mim, assim, seria uma... Não vou falar essa palavra. Fala. Bobagem. Obrigação. Mas É uma besteira fala o que- deixar ele embora. Fala o que você pensou, mas Vai usa que uma ele palavra diferente. atua num clube rival, num outro grande clube, ele tem potencial técnico, ninguém esquece como joga futebol. Eu acho que também não é para o Gabigol ficar no Flamengo achando que é o dono do clube. Esse é um problema. Esse é um ponto. Agora é preciso haver uma diretoria que coloque as coisas nos seus devidos lugares. Prates gostou dessa sua Olha afirmação. aqui, Gabigol, você é importante, você é querido, você é uma figura, até para o marketing, até para vender planos de sócio-torcedor, vender camisa, vender tudo, vender o Flamengo, você é mais do Flamengo. Você é importante aqui, a torcida te ama. Tá. Mas você tem os seus limites aqui dentro. Você vai até a página 3. Dali em diante, você deixa que a gente da diretoria que toma conta. E você vai ter o seu salário, vai jogar bola, entra lá, dá o máximo. A gente vai conversar com o Muito técnico. bonito no papel. Eu acho que tem que ser assim. Porque Muito você não pode bonito daqui a no 10, discurso. 15 anos estar pensando por que o Flamengo abriu mão do Gabigol? Mas a vida do Flamengo existia antes do Gabriel e vai existir depois do Gabriel. Claro que vai existir, mas ele é um jogador importante. Você não quer ver esse Gabriel jogando num time concorrente, num Isso rival, faz fazendo parte gol no da Flamengo. história do futebol. O Romário mas vai ser jogou pra sempre, no não. Flamengo, no Vasco, no Fluminense. O Edmundo jogou no Flamengo. Mas tem que tentar, a instituição tem que tentar até o fim. A instituição tem que dar interromper essa história. condições. Rafael Prates coisa pensa continua. diferente. Diga, Prates. Eu tenho um pensamento mais gelado com os companheiros. Eu entendo o que eles Frio, falaram. frio, Frio, Iceman. É o seguinte, o professor, não, Iceman. que Fala aí, ó. o ídolo que Gelado. ele é, isso não se discute, idolatria, a importância dele para a história do Flamengo, isso daí não é se ele ficar mais um ano, mais 10, ou Abel, sair amanhã. Prates, isso não se compra Sim. na lojinha de conveniência da esquina, não. Não, isso é um grande desafio, Eugênio. Isso não se compra. Peraí, essa Eugênio, o facilidade. senhor está interrompendo o raciocínio eu não do interrompi, Homem de não. Gelo, por Não, favor. Olha o que acontece. Continue. Ele é gelado. E ele me não se abala parece com que isso é um isso. desafio para todo mundo, não para o Flamengo, para outros clubes também. Em qual momento que o ídolo se sobrepõe ao jogador que está jogando ali, que está te oferecendo esportivamente uma resposta, tecnicamente um retorno. Nesse momento o Gabriel oferece esportivamente o quê para o Flamengo? Estou falando agora, como no time, jogando, não o que ele já fez. O que ele já fez está feito. Gols em final de Libertadores. Nota aí. Colocou um bom Felipe ponto. Luiz. O Prates colocou um bom ponto. hein? Falei isso aqui no dia que o Felipe Luiz assumiu. O Gabigol vai melhorar o rendimento dele. Ok. É uma questão de dar tempo ao tempo, ele reconquistar ritmo de jogo, um pouco mais de entrosamento. Ele vai melhorar o ritmo dele e vai entregar mais do que Parte estava física entregando também, na né? temporada. Parte física também. Física também. Isso aí não tem nada a ver com o Felipe Eu não tenho nenhuma Luiz. dúvida que vai acontecer. Esse é um ponto, só para colocar. Tá. E, repito, a relação que ele tem com o clube não se compra na loja de Não, conveniência. isso sim, isso eu concordo com você inteiramente. Em relação à idolatria dele, à história dele, isso daí não tem como mexer, discutir, tá ali. Agora, Você não renovaria. chamá-lo para entender que ele é um jogador importante, um ídolo, mas é um jogador. Talvez um dia, quando terminar a carreira, ele possa até virar dirigente, mas ele não é dirigente. Mas você... Peraí. Você mesmo falou que ele não é um simples jogador. Que ele vende Sim. camisa, que ele vende marketing, que ele vende ingresso. Ponto. Então mas ele tem... ele vai até um certo limite. Dali em diante, o jogador se colocar numa condição acima do clube, de comandar vestiário, de ser referência. Não. Aí
Entra o clube, mas aí é falha do clube. Então, da gestão do clube, então, da administração sim, do clube, eu concordo. de não impor os limites Isso eu e depois concordo. querer fritar o cara. Que foi o que essa gestão fez com o Gabigol. Você então renovaria, mas tiraria a chave do vestiário da mão dele. Sim. Não teve força para administrar os erros do Gabigol, para acompanhar, estar de perto e punir o Gabigol quando ele mereceu ser punido. Aí depois que ele cresceu muito, ficou tentando fritar o cara. Foi o que fez essa gestão. Por exemplo, aparece... Vamos citar o caso que aconteceu, que aí eu não estou nem inventando. Estou com a realidade. Vai lá uma comissão antidopagem. Não sei se era da CBF, da FIFA, acho que era da CBF, sei lá. CBF. Não tem que ter um dirigente, um executivo proibindo ou exigindo que os jogadores façam o que a dopagem está pedindo? Perfeito, Abel. Grande Concorda exemplo. comigo? Grande exemplo. Tô errado? Amigo, você o jogador funcionário, chega vai lá... fazer assim. O cara tá mandando fazer assim, você vai fazer assim. Tô errado? Peraí, você discorda de mim? Gente, Abel, não é babá. São atletas profissionais de futebol. Não é babá, mas... Não. Só que se tem um mas comportamento aí, se eles têm que falar, tem que fazer, não pode fazer. Se tem um comportamento fora da linha, se tem um comportamento que pode trazer prejuízo para o jogador, para o clube, tem que estar presente na hora e colocar ordem na casa. Mas isso não é um problema, assim. isso não é um problema só do Flamengo, isso é um problema do futebol brasileiro. A gente discorda? Mas não é, isso é ser babá? Eu não discordo, mas eu acho... Isso é ser babá? Mas tem um problema... Ser babá é fora do clube, controlar o... Mas ali dentro do clube, dopagem, não vou fazer. Esse Como assim? Problema então, do futebol brasileiro. Isso é responsabilidade de quem falou que não vai fazer? Não, do jogador. Porque faltou alguém com ele e falou o seguinte, não fulano, você não, a responsabilidade maior é do jogador. Você tem que fazer o quê? Mas o clube não pode deixar isso. Prates, tem pesos e medidas. Quem cobre futebol sabe que o acesso, por exemplo, hoje, ao Depay é diferente ao acesso de outros jogadores do Corinthians. Como o acesso ao Ronaldo Fenômeno era diferente, como o acesso ao Tevez era diferente, só para citar 3 exemplos que eu cobri. Luiz Soares, de repente. Luiz Soares e agora o Gabigol. Então tem essa coisa, alguns são menos iguais que os outros. O acesso pode ser diferente, professor, mas não pode deixar de haver a hierarquia, não pode deixar de haver o respeito às orientações e às determinações do clube. Isso é indiscutível, inegociável. Mas as orientações do clube não são as mesmas para todo mundo. A gente está cansado de ver exceções. Mas nesse caso tinha que ser. Porque a colocação que o Prates trouxe... Porque para a agência antidoping, as regras são as mesmas para todos os jogadores. Então, isso que eu acho. Independente de quem seja. Olha só, a colocação que você fez eu achei interessante, posso até comparar. Quando o Gabigol aparece num churrasco na casa dele ou de um amigo com a camisa do Corinthians, o clube não tem como controlar. Não, claro aí eu concordo com você, o clube não é babá. Agora, comissão antidopagem dentro do CT, das dependências do clube, o cara fala, não vou fazer, isso aí não é ser babá, isso aí o clube tem que estar em cima. Concorda comigo? Tem que ter um executivo ali, o Marcos Braz, sei lá quem, não é possível isso. Profissional, Abel, se o atleta está ali, treinando nas dependências do CT, naquele momento como jogador, como atleta do clube, e chega o pessoal do antidoping, o pessoal ali, olha, Gabriel tem que fazer isso, ele fala o seguinte, não vou fazer, como se fosse uma coisa assim que... O clube tem que intervir. Não, mas é o seguinte, ele tem que saber das responsabilidades dele. Claro, não, ele está errado. Não estou dizendo que ele está certo. Não, Gabriel, isso aqui você não pode, isso aqui você pode. Se o ambiente é profissional, é todo mundo profissional. Isso acontece no dia a dia. É a mesma coisa que o cara falar, hoje eu não vou treinar, não quero. Isso acontece no dia a dia de muito clube, é que dessa vez deu ruim. Mas a gente sabe que é assim, quando o cara é estrela, o tratamento é diferente. Está errado. Mas não foi só nesse caso que está errado. Está errado sempre. Isso aí você tem no dia a dia de outros clubes debatendo também. Aqui o caso do Gabigol especificamente e o fato de o Flamengo ter a necessidade, por ser um clube do tamanho que é, com as grandes figuras que contrata, não só o Gabigol, porque o Gabigol é uma estrela, mas é a única do Flamengo? Não. Não é a única, né? Quantos outros jogadores de destaque de seleções internacionais estão lá? E todos os outros fizeram o exame antidoping sem que saíssem da linha. E precisou de um dirigente ao lado deles ali na hora? Na hora que o cara falha, tem que ter alguém que vai cobrar, sim. Tem que ter. A casa não pode ficar solta. Não, isso tudo. O prejuízo depois não foi só pro Gabigol. Foi pro clube, enorme. Sim, mas Abel, se a gente falar aqui em ambiente profissional, o ambiente profissional é tudo profissional. É tudo profissional em relação a direitos e deveres.
Você tem de fazer isso. Você sabe o que tem que fazer. Eu não preciso ficar a cada 10 minutos, Eugênio, Mas se você não fizer... Eugênio, daqui a mão, vamos atravessar a rua agora ali, Eugênio. Não é uma coisa de todo dia. Não. O exame antidoping não acontece todo dia. Então, quando acontece que há o informe de que, olha, tal jogador, seja ele o Gabigol ou qualquer um, não está querendo fazer o que está sendo determinado. Você vai chamar o jogador, você vai lá e faz. Agora, para você fazer isso, você tem que ter também o respeito, a credibilidade e o relacionamento com esse jogador para ele entender o que você está colocando para ele. Não adianta você querer um belo dia bater na mesa e falar, você vai fazer porque eu quero. Não é isso. Você vai fazer porque você é um profissional, está dentro do clube, está sendo pago diariamente, está sendo pago mensalmente dentro do que está estabelecido, tem toda a estrutura para trabalhar aqui dentro, está dentro do clube e você vai fazer como todos os outros são obrigados a fazer, conforme está sendo determinado aqui pela agência antidoping. Ok? Vai lá e faz. Isso aí, não vou fazer. eu imagino então, que isso deve estar até em contrato, você multa, você aplica... Antes mesmo da agência antidoping entrar na justiça desportiva, você internamente já aplica as punições previstas para não cumprimento